Amém? Glória a Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, abra no Salmos 91. Salmos 91 é um dos salmos mais conhecidos da Bíblia. É aqueles salmos que a maioria das pessoas, cristão ou não, deixa em casa a Bíblia aberta no Salmo 91, achando que só pelo fato da Bíblia estar aberta, as promessas que contém nesse salmo vão nos alcançar. E não funciona assim, irmãos. A Bíblia não é um talismã, não é um amuleto, não é uma lâmpada do Aladim que você esfrega lá e ele realiza os seus pedidos. No Salmo 119 fala assim que escondi, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então não adianta nada a gente achar que pelo fato de deixar a Bíblia aberta no Salmo 191, que essas promessas vão nos alcançar. Amém? O livro de Salmos, ele é dividido em 5 partes. O Salmo 91 fica na quarta parte dos Salmos. Não se sabe a autoria, ele não tem nem nome, não se sabe a data. Acredita-se que o Salmo 91 foi escrito por Moisés, porque no versículo 7 ele fala: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. E as pessoas, os estudiosos, acreditam que ele faz referência à morte dos primogênitos lá no Egito. Mas enfim, vamos à leitura. A partir do versículo 1, diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem eu confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sobre as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cairão 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá e praga nenhuma chegará à tua tenda, pois aos teus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcará os pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Esse é um salmo muito conhecido. Quem já tinha lido o Salmo 91? Amém? Todo mundo já leu o Salmo 91. E nessa noite nós vamos aprender aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Abra o teu coração, os teus ouvidos e o teu entendimento. O versículo 1 e o versículo 2, eu quero reler ele com vocês do jeito que eu sempre faço. Diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem eu confio. Irmãos, aquele que habita no Senhor, faz do Senhor uma morada. O que é fazer uma morada? É estar lá, não é? É morar, é estar nele, é viver nele. Nós não podemos ser como turistas, num hotel, numa pousada, num Airbnb, que você vai de final de semana e passa momentos lá. O Senhor, Ele deseja que nós façamos dele habitação.
Quando a gente está cansado lá no trabalho, a gente está pensando no quê, irmãos? Chegar em casa e descansar. Quando a gente está preocupado, o que a gente quer? Ir para casa. Por quê, irmãos? É em casa que a gente relaxa. É em casa que a gente descansa. É em casa que pode estar o problema que for, mas a gente se assenta à mesa com os nossos filhos e as coisas mudam. Não é isso, irmãos? Deus quer que nós façamos dele habitação. É nessa habitação que nós estamos seguros. E ele fala que o Senhor é o meu refúgio. Quando nós procuramos refúgio? O que é um refúgio? O refúgio é quando você está num estado de guerra e você vai se esconder naquele refúgio. É isso ou não é? Quando você se esconde do inimigo. Esse é um refúgio. Todos os dias, em todas as áreas da nossa vida, nós passamos por guerras. Sejam elas físicas, sejam elas espirituais. E o salmista nos diz que é em Deus que nós encontramos refúgio. É nele que nós estamos seguros. É uma promessa. A promessa de uma habitação e de um refúgio. Que no dia mau, no dia de perigo, nós estamos escondidos nesse refúgio. E eu queria perguntar para você: você tem feito do Senhor uma habitação, um refúgio? Ou você tem tratado o Senhor como uma pousada, que você só vai lá em momentos especiais? Porque a gente não está numa pousada todo dia, não é? É em momentos especiais. Você tem buscado ao Senhor de dia e de noite? Ou você só procura Ele quando você está cercado de lutas e de guerras? O Senhor tem sido a tua habitação? O Senhor tem sido o teu refúgio? É só no dia mau que você vai ao encontro do Onipotente? Ou nos dias de alegria, de paz e de descanso, você também procura Ele? Nós precisamos fazer do Senhor habitação. Versículo 3. Ele te livrará do laço do passarinheiro. O laço do passarinheiro, ele já é autoexplicativo. É uma armadilha de Satanás para as nossas vidas. Porque, irmãos, se a armadilha for muito grande, se um buraco ali na frente for muito grande, você passa com o carro dentro dele ou você desvia? Desvia. As armadilhas de Satanás, elas estão escondidas, camufladas. Elas são difíceis de ser detectadas. E para que serve uma armadilha? O laço do passarinheiro. Para que serve? Para pegar um passarinho. Depois que o passarinho ele é pego, o que acontece com o passarinho, irmãos? Ou ele vai ficar preso numa gaiola para o resto da vida, ou ele vai virar comida. Tá certo? Ou alguém vai fazer uma armadilha para um passarinho, vai prender ele lá, vai tirar uma foto e vai soltar. Não. As armadilhas de Satanás são para nos prender e para nos destruir. E é uma promessa do Senhor que Ele vai nos livrar do laço do passarinheiro. A gente muitas vezes ignora, irmãos, as armadilhas que Satanás arma para nós. A gente acha que Deus, que Satanás não vai fazer nada, não. Satanás não vai fazer nada. Satanás é uma invenção, eu já ouvi isso. Que Satanás é uma invenção para botar medo nas pessoas. Satanás não brinca de ser Satanás, eu já falei isso aqui umas vezes.
Nós brincamos de ser cristãos. Satanás não brinca de ser Satanás. Ele está o tempo todo armando armadilhas para nos pegar. E a promessa para nós no versículo 3 é que o Senhor nos livra do laço do passarinheiro. A parte B do versículo 3 diz que Ele também nos livra da peste perniciosa. O que é peste perniciosa? São as doenças, as pandemias. Nós já tivemos na história do mundial a febre maculosa, a febre espanhola, a peste negra, o Covid, e muitas vidas foram ceifadas por causa dessa peste perniciosa. E eu não quero entrar aqui no mérito de quem morreu de Covid não era crente, porque muita gente melhor do que nós morreu de Covid, morreu de outras doenças. E o que nós como cristãos entendemos é que a morte para um cristão é o que, irmãos? Lucro. O que Paulo diz em Filipenses? Viver é Cristo e morrer é lucro. É isso que Paulo nos diz. Paulo também nos diz que viver com Cristo é incomparavelmente melhor. Não há dúvidas. A morte para um cristão não é uma tragédia. A morte para um cristão é um encontro com Deus. Mas a palavra nos diz que Ele nos livra da peste perniciosa. Por quê, irmãos? Eu não sei se vocês sabem, mas eu perdi meu tempo pesquisando sobre isso. Existem mais de 8.000 doenças catalogadas. Milhares de bactérias. Vocês sabiam que talvez você pode ir lá tirar um dente, pegar uma bactéria e morrer? Porque nós somos muito vulneráveis. Muito. Eu conheço histórias de pessoas que quebrou o pé e morreu. Teve uma febre e morreu. É ou não é? E o Senhor diz que Ele nos livra da peste perniciosa. Todos os dias nós somos guardados de milhares e milhares de bactérias. Irmãos, quem aqui já comeu um lanche num lugar suspeito e ficou dias passando mal? Nós somos muito vulneráveis. Muito. Ah, mas então por que teve gente que morreu? Porque a morte vai vir para todo mundo, irmãos. E as pessoas, ou elas morrem de velhice ou de doença, é ou não é? Mas o Senhor nos livra da doença, nos livra na doença. O Senhor usa a vida dos médicos, dos remédios, da medicina, da tecnologia, para nos salvar, para nos sarar, para nos curar. Porque se não fosse isso, só o fato da gente sair da barriga da nossa mãe já era para a gente estar morto. Porque o tanto de doença, o tanto de bactéria, o tanto de vírus, e o Senhor nos livra de todas. Amém? Versículo 4. Cobrir-te-á com as suas penas, e sobre as suas asas estarás seguros. A sua verdade é pavês e escudo. Eu já falei aqui para vocês, já usei o exemplo da galinha, que coloca os seus filhotes debaixo da sombra das suas asas. E eu queria ler com vocês Salmos 36, versículo 7. Vou ler ali. 36, 7. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das suas asas. Irmãos, debaixo da sombra das asas dele é um lugar seguro. Em momento algum, em hipótese nenhuma, você vai pedir abrigo debaixo da sombra das asas dele e ele vai falar não para você. Ele não vai te julgar, ele não vai te criticar, ele não vai te excomungar, ele não vai te maltratar. Ele vai levantar suas asas e vai te colocar em um lugar seguro. Nós precisamos, irmãos, fazer
dessas asas, o lugar onde a gente deseja estar, o lugar onde a gente deseja permanecer. Salmo 57, 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia, à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. A tempestade vem, as calamidades vêm, o dia mau vem, mas até que elas passem, é debaixo das asas dele que nós estamos seguros. E talvez a gente não entenda a preciosidade desse versículo. Talvez a gente não dê valor ao tamanho dessa promessa, de quando você está passando por um dia mau, irmãos, por um vendaval, quando tudo está fora do lugar, e você sabe que ali, naquele lugar quentinho, porque é isso que eu imagino, um lugar quentinho, a gente pode se esconder, e nada vai conseguir nos atingir. É debaixo da sombra das asas dele que nós estamos seguros. O versículo 5 e o versículo 6 diz assim: não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. O terror noturno, qual que é a característica do noturno, da noite? A escuridão. Eu não sei vocês, irmãos, mas para mim, qualquer barulho no escuro me dá medo. O mesmo barulho que a gente ouve de dia e não sente medo nenhum, à noite é diferente. À noite a gente se assusta, porque a gente não enxerga, porque a gente não está vendo. E a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Irmãos, e talvez para alguns de nós o medo não tenha tanta influência nas nossas decisões e na nossa rotina. Mas eu também fui pesquisar sobre medos. Tem medo de tudo. Tem gente que tem medo do sol, do vento, de sapo, de borboleta, de inseto, de água, de chuva, de andar de carro rápido, de voar, de altura, de escuridão, de profundidade. Tem medo para tudo. E o Senhor está nos prometendo que a gente não vai ficar assustado com o terror noturno. Os medos não vão nos impedir. As fobias não vão nos privar. Irmãos, quantas vezes nós deixamos de viver algo porque nós temos medo? Quantas bênçãos nós deixamos de desfrutar por causa do terror noturno, por causa daquilo que vem nos assustar? Quantos sonhos nós já deixamos de viver, porque nós temos medo, porque nós vivemos assustados com as coisas, com as pessoas, com as situações. Irmãos, eu tenho uma parente que ela tem medo de sapo. Eu também tenho medo de sapo. Mas se o sapo estiver ali e eu estiver aqui, ela não pode ver sapo de desenho. Ela não pode ver um adesivo de sapo, um caderno com capa de sapo, um broche de sapo, uma blusa com uma estampa de sapo. Ela não consegue estar no mesmo lugar em que tem qualquer objeto em forma de sapo. Ah, mas isso aí não te priva de nada. Lógico que te priva. E se você for convidado a passar um final de semana numa fazenda, num rancho, com tudo pago, 76 estrelas, você não vai porque você sabe que lá tem sapo? Você vai deixar de desfrutar das bênçãos de Deus por causa dos teus medos? Ele nos garante que Ele nos livra. Nós não teremos medo do terror noturno.
nada vai impedir de nós vivermos as promessas dele. No Salmos 23, versículo 4, ele fala: eu não temerei, eu não vou ter medo, porque o Senhor está comigo. Ele nos garante que Ele está conosco. Nenhum medo vai nos impedir de viver o que Ele tem para as nossas vidas. Amém? Versículo 7 e versículo 8 diz: caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Irmãos, às vezes a gente acha que porque nós somos crentes, nenhum mal vai nos acontecer. A gente pode andar no meio de um tiroteio, lá na linha vermelha no Rio de Janeiro, e nenhum tiro vai nos acertar. E não é assim. Não funciona desse jeito. Nós só não somos atingidos se Ele ordenar. Todo mundo lembra de Jó? O que Jó disse para Satanás, quando Satanás veio falando: está vendo o teu servo Jó? Só te adora por causa de tudo que ele tem. O Senhor disse: pode ir lá, toca na vida de Jó, só não tira a vida dele. Nós não somos intocáveis, só que nem eu, nem você, e nem o inimigo tem o poder de nos destruir. É somente Deus que permite, e se Ele permitir que algo aconteça na nossa vida, Ele também permite para que isso que aconteça se torne um milagre, para que o nome dEle seja glorificado. 1000 pode cair ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, e Ele permanece conosco. Nada nos toca enquanto a permissão dEle estiver nos guardando. É Ele quem nos guarda, é a mão dEle que nos cerca, é debaixo das asas dEle que nós estamos seguros. Amém? Versículo 9 e versículo 10. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá e praga nenhuma chegará à tua tenda. Se Ele for a nossa morada, irmãos, Ele nos livra de todo o mal. Ele nos livra do perigo, no perigo e através do perigo. Em todas as circunstâncias, Ele nos livra. Ele nos livra no perigo. Do perigo. Às vezes eu vejo tantos cristãos falando: ai, fulano pôs olho gordo em mim, fulano fez isso para mim, fulano fez aquilo para mim. Nós não devemos temer, porque maior é o que está em nós. Maior é o que está em nós. Ele nos livra do perigo. Toda arma forjada contra nós não prevalecerá. Ele nos livra do perigo. Não é que o mal não exista. Eu já disse aqui, o mal existe, mas maior é o que está em nós. Ele nos livra do perigo, e Ele nos livra no perigo. Todo mundo lembra dos amigos de Daniel, que foram jogados na fornalha? Todos lembram de Daniel, que foi jogado aonde? Na cova. Eles não foram livrados do perigo, mas eles foram livrados no perigo. O Senhor fechou a boca dos leões. O Senhor fez com que aquele fogo não os queimasse, não os consumisse. E talvez você tenha passado por um momento de luta, e eu quero te dizer nessa noite que o Senhor é contigo. Ele tem te guardado, Ele tem te livrado, e isso que você está passando não é para a sua morte, não é para a sua destruição, não é o seu fim.
porque Ele tem te livrado, mesmo você estando cercado pelos leões. Eu quero que você leia comigo Jó 5. Jó 5, a partir do versículo 19. De 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal não te tocará. Jó passou por lutas, irmãos. Jó estava no perigo. A Bíblia acabou de nos dizer que ele enfrentou 6 angústias. Na 7ª Deus o livrou. Não importa o perigo que você tem enfrentado, o mal que tem chegado até a tua tenda, Ele tem te livrado todos os dias. E Ele te livra através do perigo. Agora eu quero relembrar com vocês a história de Jonas. Jonas estava naquela embarcação. Aquelas pessoas jogaram Jonas do barco. E o que aconteceu, irmãos? Veio um grande peixe e engoliu Jonas. Talvez na cabeça de Jonas, aquele era o fim dele. Porque o que ele iria fazer? Para onde ele ia? Mas foi através daquilo que Jonas achava ser a morte dele, foi o início do propósito, o início do cumprimento do propósito na vida de Jonas. É através daquele perigo que os planos que o Senhor tinha a respeito da vida de Jonas se cumpriu. Estar dentro da barriga do peixe não era o fim de Jonas. O mal não acabou com a vida de Jonas. A baleia não foi o fim de Jonas. A baleia foi o começo. Aquilo que a gente está olhando e achando é o meu fim. Não é, irmãos. É o começo. É através desta situação que você tem enfrentado, que você vai viver grandes coisas em Deus. Grandes coisas nós vamos viver quando nós estamos passando por lutas e entendemos que nessas lutas existe um plano e um propósito. Abra o teu entendimento e veja o que Deus tem tentado te ensinar através desse peixe que Deus tem enviado. Se talvez o peixe, se Deus não tivesse dado ordem àquele peixe, Jonas iria ter morrido afogado. O peixe foi o livramento na vida de Jonas. Amém? Versículo 11. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão a áspide, calcarás os pés, o leãozinho e a serpente. Existem problemas, irmãos, que nós enfrentamos, que são problemas naturais. O carro quebra, somos mandados embora, aparece uma infiltração em casa. Mas existem problemas que nós enfrentamos, que são problemas espirituais, que são situações sobrenaturais, situações que nem eu e nem você temos o controle. Porque quando um carro quebra, quando você bate o carro igual eu bati, o que você faz? Aciona o seguro, se vira, arruma o dinheiro e paga, não é? Mas quando nós passamos por problemas espirituais, que afetam a nossa mente, afetam o nosso espírito, a nossa alma, nós precisamos de ajuda espiritual. E Ele nos diz que Ele dará ordem aos anjos a nosso respeito. No livro de Hebreus 1,14, a Bíblia diz que os anjos são ministros de Deus
para agir em nosso favor. Essa semana eu vi um testemunho de uma jovem que morava sozinha em um apartamento. E o pai dela recebeu uma ligação de um homem falando assim: ó, a tua filha está passando mal. Corre e vai na casa dela que ela está passando mal. E o pai dela ligava para ela e ela não atendia, e ele foi correndo para o apartamento. Chegou lá, a porta estava trancada. Ele arrombou a porta, e na hora que ele entrou, a filha dele estava convulsionando. Ele chamou o resgate, socorreu a menina, e tudo bem. E ele tentou descobrir quem que foi o homem que ligou para ele. E quando ele pegou o celular dele, não havia registro de ligação. A menina morava sozinha, a porta estava trancada pelo lado de dentro. E aí o pai daquela menina disse no testemunho que ele sabe claramente que o Senhor enviou os anjos dele para cuidar da filha dele. Quantas situações que nós já passamos, irmãos, que a gente mesmo olha e fala: isso foi Deus que me livrou. De quantos acidentes nas rodovias o Senhor já nos livrou, e você sabe do que eu estou falando. Eu tenho certeza que o Senhor te trouxe na memória algum momento que você sabe que você foi livre, porque foi os anjos do Senhor que estavam te guardando. E aqui o Senhor nos diz que Ele dá ordem aos anjos a nosso respeito. Os anjos do Senhor são ministros do Senhor para agir em nosso favor. Todo mundo lembra daquela ministração que eu preguei sobre Eliseu e o seu servo, que havia um exército vindo contra eles, e aí os dois vão olhar aquele exército, e o moço do Eliseu, o servo do Eliseu fica desesperado, e aí Eliseu ora e fala: Senhor, abre os olhos dele, para que ele veja. E quando o Senhor abre os olhos do servo de Eliseu, o que ele vê, irmãos? Os cavalos e os carros de fogo. E aí tem aquele versículo que todos nós conhecemos: maior é o que está em nós, maior é o que está conosco, do que os que são contra nós. Os anjos do Senhor, irmãos, estão a nosso favor. A Bíblia diz lá no livro de Apocalipse que quando Satanás foi lançado do céu, ele carregou com ele 1/3 dos anjos. E isso significa, no meu entendimento, que ainda nós temos 2/3 dos anjos agindo em nosso favor, nos ajudando, nos guardando, nos livrando com os seus carros e cavalos de fogo, agindo em nosso favor para nos guardar, para que te guardem de todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para nós não tropeçarmos em pedra nenhuma. E até o versículo 13, no meu entendimento, é o salmista que está escrevendo as palavras dele. E do versículo 14 ao versículo 33, são as palavras do Senhor para o salmista. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei e pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Irmãos, para nós vivermos essas promessas, nós precisamos conhecer o Senhor, nos apegarmos a Ele com amor, porque quando nós nos apegamos a Ele, nós conhecemos Ele, Ele nos livra e nos coloca a salvo. Versículo 15: Ele me invocará e eu lhe responderei na sua angústia, eu estarei com ele, livrá-lo-ei e glorificarei. Mesmo no dia mau, quando não saem palavras da nossa boca, no dia de angústia nós clamamos e Ele nos ouve, e Ele nos livra, e Ele nos glorifica. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. O grupo de louvor pode subir. O que é saciar, irmãos? Saciá-lo-ei com longevidade.
sede de viver, o Senhor vai nos dar longos dias. Ele vai saciar a nossa sede de viver com Ele, de estar na presença dEle. Nós veremos a salvação preparado para nós, quando nós nos apegamos a Ele com amor, irmãos. Não adianta de nada todas essas promessas do Salmo 91, de toda a Bíblia inteira, se nós não entendermos que o principal é estar nele, habitar nele, conhecer Ele, amá-lo, se apegar a Ele. Do que nos vale tantas promessas, se nós não vivemos com aquele que prometeu? Se nós não desfrutarmos da presença daquele que prometeu todas as promessas? Nesta noite Ele tem te convidado, irmãos. Faça de mim a tua habitação, faça de mim a tua morada, descanse a minha sombra, encontre em mim refúgio, encontre em mim refrigério, se aconchegue debaixo da sombra das minhas asas, desfrute do meu cuidado, do meu amor, da minha proteção, desfrute da vida longa que eu tenho para você, desfrute da minha salvação. É isso que o Senhor tem preparado para nós, irmãos. Promessas de livramento, promessas de refrigério, promessas de cuidado, promessas de salvação. Mas nós precisamos fazer a nossa parte, habitar na sombra do Onipotente, fazer dele o nosso refúgio. Se coloque de pé. O meu desejo, irmãos, para a nossa igreja, para a sua vida, para a sua família, para a minha família, é que nós possamos de verdade compreender o que Deus tem para cada um de nós. Nós não podemos passar a nossa vida toda sendo um cristão que vive de qualquer jeito e não desfruta das promessas que são feitas para mim e para você. Para mim e para você. Irmãos, eu vou usar um exemplo muito vago. É a mesma coisa de nós sermos filhos de um homem, do homem mais rico do mundo, e não termos o que comer em casa. É a mesma coisa do nosso pai morar num palácio, com torneiras de ouro, com mesas de ouro, e nós morarmos debaixo de uma ponte, dormindo em cima de um papelão. Quando nós não entendemos quem nós somos em Cristo e quem Cristo é em nós, nós vivemos das migalhas, nós não desfrutamos com plenitude as promessas. Peça para o Senhor nessa hora, que te faça entender o que é necessário para a tua vida, para que as promessas dele se cumpram. Peça ao Senhor que você deseja viver as promessas dele se cumprindo, amém? Feche os seus olhos. Aleluia, Jesus. As tuas palavras, as tuas promessas vão se cumprir na nossa vida, Senhor. Nós cremos que os teus planos a nosso respeito se cumprirão. Os nossos olhos contemplarão as obras das tuas mãos nas nossas vidas, Senhor. Os nossos lábios bendirão ao Senhor, porque nós viveremos
todos os teus planos, todas as tuas promessas para nós, Pai. E a tua palavra diz que os seus planos e as suas promessas são de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós esperamos, Deus, em nome de Jesus. Versículo 9: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Faça do Senhor a tua morada e viva todas as promessas dele para a tua vida, amém? Glória a Deus, aplauda ao Senhor. Glória a Deus. O Salmo 91 é tão forte, e eu vou fazer esse comentário porque eu sei que muitos de vocês não sabem disso, que na tentação de Jesus, de Mateus capítulo 4, depois dele ter jejuado 40 dias e 40 noites, Satanás, o próprio Satanás, usou o Salmo 91 para tentar Jesus. Quando ele leva Jesus no alto do pináculo do templo, e ele fala assim: pode saltar daí, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que mal nenhum lhe suceda. Sabe o que eu quero dizer com isso, igreja? Como a Simone disse, nós temos um Pai, dono do ouro e da prata e de todas as coisas, e passamos por dificuldades. Por quê? Porque não conhecemos as promessas, não conhecemos aquele que prometeu e não colocamos em prática a sua palavra. O próprio Satanás sabe que as coisas só acontecem pela palavra, e usou o Salmo 91. Igreja, saia daqui com uma coisa no seu coração nesta noite: eu vou pôr em prática, eu vou obedecer, e eu vou viver, diga comigo, eu vou viver as promessas de Deus, do meu Pai, na minha vida, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu evangelho, obrigado, Pai, pelas tuas promessas. Que o teu povo saia daqui nesta noite, Pai, com um coração, Senhor, voltado à obediência,